Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da TOTVS. Por favor, Sr. Denis, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco nessa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Depois de um segundo trimestre, no qual a resiliência do modelo de negócios da TOTVS foi posta à prova, presenciamos uma recuperação ao longo do terceiro trimestre no ritmo da atividade econômica e no avanço das operações de tecnologia e de soluções de crédito da companhia nas diferentes regiões do país. Nesse contexto, visando oferecer soluções cada vez mais diferenciadas a nossos clientes, lançamos 2 novos produtos e fechamos uma nova parceria neste trimestre. O primeiro lançamento foi a plataforma TOTVS Consignado, mais um produto de Techfin, que neste caso é voltado a facilitar e simplificar a gestão de empréstimo consignado privado, permitindo que aprovações dos empréstimos sejam realizadas sem qualquer intervenção manual do time de RH dos clientes, por meio de uma integração nativa com o sistema TOTVS de folha de pagamento, acessado diretamente pelos nossos parceiros financeiros, BV e Creditas, garantindo mais precisão e agilidade em todo o processo. A segunda novidade é o lançamento do módulo de pagamentos instantâneos para os clientes da TOTVS Financial Services. Em linha com as principais tendências e recentes evoluções do setor financeiro nacional, introduzidas pelo Banco Central, desenvolvemos um novo módulo que apoiará as instituições financeiras de todos os tipos a ingressarem no novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas, PIX, que modernizará e simplificará essas operações no dia a dia das pessoas e das empresas. Também uma nova parceria com o Mercado Livre, com a qual acreditamos que permitirá a nossos clientes da vertical de varejo disponibilizar suas ofertas, estoques e comercializar seus produtos de forma simples e automatizada, fortalecendo ainda mais sua estratégia omnichannel, por meio da integração entre a solução TOTVS Omni by Modo e o Marketplace do Mercado Livre. Agora, passo a apresentação ao Maia, que comentará o resultado de tecnologia do trimestre a partir do slide 4. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. A receita líquida de tecnologia deu continuidade à sua consistente trajetória de crescimento, tendo avançado 9,4% ano contra ano, principalmente pelo crescimento de 12% das receitas recorrentes. Já as receitas não recorrentes permaneceram estáveis no mesmo período, tendo as receitas de licença crescido 17% e as receitas de serviço diminuído 10%, em linha com a tendência observada em trimestres anteriores. Quando comparado ao segundo trimestre, a evolução de 4,7% da receita líquida reflete o crescimento de 19% das receitas não recorrentes, em especial da linha de licenças, que atingiu forte expansão de 35%, em conjunto com serviços não recorrentes, que cresceram 8,7%. Voltando a falar da receita recorrente, o crescimento ano contra ano de 12% no trimestre e de 12,8% no acumulado de 9 meses é resultante da combinação dos seguintes fatores: da evolução das vendas, tanto para clientes da base quanto para clientes novos, da manutenção do elevado patamar da taxa de renovação de clientes, acima de 98%, das atualizações dos contratos e da consolidação dos resultados da Consinco e da Well Systems a partir do segundo trimestre deste ano. Como podemos observar no gráfico à esquerda do slide 5, a receita recorrente anualizada, a RR, calculada com base nos contratos vigentes no fechamento do trimestre, cresceu 14,9% ano contra ano. A adição líquida de ARR atingiu 56,7 milhões neste trimestre, montante 27% superior à adição de 44,6 milhões do terceiro trimestre de 2019. Esse crescimento de ARR em patamar superior ao crescimento orgânico de 8,2% da receita recorrente está essencialmente associado ao maior volume de carências concedidas nas novas vendas,
parte da importante e bem-sucedida tática comercial já adotada no segundo trimestre para manter o ritmo de fechamento de vendas durante o período da pandemia do Covid-19. Tal desempenho da RR é um elemento que contribui positivamente para a receita recorrente dos próximos trimestres. Além das vendas de soluções em nuvem e das soluções que ajudam os clientes a operar remotamente, como observado no trimestre anterior, também foram destaque para esse desempenho da RR as vendas de Con5 e de Well Systems. Agora, no slide 6, vamos falar de EBITDA. O EBITDA ajustado desse trimestre apresentou nova expansão, atingindo um crescimento de 23,3% sobre o terceiro trimestre de 19, com 270 pontos bases de ampliação da margem, que atingiu a marca de 23,6%, que demonstra a capacidade da alavancagem operacional da companhia. No acumulado do ano, a expansão da margem EBITDA foi de 190 pontos base, mostrando a disciplina na execução da estratégia e a resiliência do modelo de negócio da companhia, mesmo diante de um ano excepcionalmente desafiador. Passo agora a apresentar os resultados de produto de crédito supplier no slide 7, melhor dizendo. A tendência de recuperação da produção de crédito iniciada no segundo trimestre se confirmou no terceiro trimestre, formando uma retomada em V, tendo a produção do mês de setembro sido a maior desde janeiro de 2019. Esse desempenho da produção reflete a recuperação da atividade econômica das cadeias atendidas pela supplier e também o aumento de penetração da supplier nos volumes de venda de seus afiliados. Além disso, essa retomada da produção se traduziu no aumento da carteira de crédito, como apresentado no gráfico à direita do slide, que voltou a superar R$1 bilhão, e na posição de caixa do terceiro trimestre em um nível mais próximo dos patamares históricos, como apresentado no gráfico ao lado esquerdo do slide 8. Em contraste ao caixa excedente apresentado no segundo trimestre, que impactou negativamente os resultados daquele trimestre. Agora, à direita do slide, podemos observar a postura mais conservadora adotada pela supplier no estabelecimento dos limites para a concessão de crédito, desde o início da pandemia da Covid-19, em especial pelo comportamento da carteira com até 30 dias de atraso, que apresentou maior aumento de inadimplência em maio e atualmente está abaixo dos patamares pré-Covid-19. Considerando o prazo médio da carteira, de cerca de 60 dias, a supplier já girou sua carteira 3 vezes durante o período da pandemia. E o índice de perdas efetivas, que apresentou aumento no início desse período, atualmente se encontra em patamar inferior à baixa média histórica desse indicador. Esse fato evidencia a resiliência do modelo de negócios da supplier e a sua disciplina na concessão de créditos, que se refletiram na expressiva evolução do resultado do terceiro trimestre, como apresentado no slide 9. As receitas de produto de crédito cresceram 82% em relação ao segundo trimestre. Além da retomada da produção de crédito, a consolidação de apenas 2 meses de resultado da supplier no segundo trimestre também impactaram esse percentual de crescimento. Na comparação com o terceiro trimestre de 19, a redução de 11% das receitas está associada principalmente à queda da taxa Selic no período, que recuou de uma média de 6,15% no terceiro trimestre de 19 para 2,1% neste trimestre, o que impactou a formação da taxa nominal praticada nos produtos de crédito da supplier, mesmo com o spread médio do período tendo se mantido estável. Tanto na comparação ano contra ano, também na comparação ano contra ano, o EBITDA apresentou redução de 28,6%, principalmente por conta da alteração da estrutura de capital da supplier, com a concessão majoritariamente da carteira de crédito ao FIDIC e a redução da representatividade das cotas subordinadas no fundo. Vale ressaltar que essa mudança da estrutura de capital elevou o return on equity da supplier de 7,3% para 16,6% na comparação ano contra ano. Já na comparação com o segundo trimestre, o EBITDA passou de 0,3 milhão para 12,9 milhões. Esse desempenho é resultado essencialmente dos seguintes fatores. Avanço de 220 pontos base na margem bruta, o efeito positivo da PCLD passou de 0,5 milhão versus um efeito negativo
de 4,9 milhões no segundo trimestre, pela consolidação de apenas 2 meses no segundo TRI, e a posição de caixa do terceiro TRI, um nível mais próximo dos patamares históricos. Passando agora para o lucro caixa consolidado no slide 10, podemos notar que o aumento do EBITDA foi o principal fator que levou ao crescimento do lucro caixa em todas as comparações apresentadas. Um destaque para o crescimento de 35,8%, trimestre contra trimestre, e 21,8% no acumulado de 9 meses. Agora, volto à apresentação ao Denis para suas considerações finais no slide 11. Obrigado, Maia. Como mensagem final, gostaria de dizer: primeiro, que seguimos nossa estratégia de médio e longo prazo de consolidar um ecossistema de 3 dimensões com produtos e parcerias que agreguem cada vez mais valor aos nossos clientes, continuando na busca do desenvolvimento de novos produtos e parcerias e provendo as melhores ferramentas para ajudá-los em seu crescimento. Segundo, continuamos mantendo nossa sólida e consistente trajetória de crescimento no pilar de tecnologia, como, por exemplo, demonstrado no crescimento ano contra ano de 27% na adição líquida de ARR, enquanto a operação de crédito começa a apresentar robustos sinais de recuperação, como evidenciado na retomada em V da produção de crédito, comprovando a resiliência do modelo de negócios face aos desafios impostos pela Covid-19. Em terceiro, fazemos tudo isso sem deixar de olhar para dentro de casa, continuando a crescer de forma perene e rentável em nossas diferentes frentes de negócio, o que também reforça a escalabilidade e a robustez do modelo de negócio da TOTVS, fechando o trimestre com a maior margem EBITDA dos últimos 5 anos, de 23,8%. Deixo aqui meu agradecimento a todos os TOTVERS que são parte desses resultados. Por fim, continuamos convictos de que a nossa proposta de combinação de negócios com a Linx é aquela que permite a maior criação de valor para ambas as companhias, seus respectivos acionistas, clientes e colaboradores, e está baseada nos mais altos padrões de governança, preservando o tratamento igualitário e equânime a todos os acionistas. Após obtermos manifestações favoráveis dos principais acionistas da TOTVS, optamos por convocar a nossa Assembleia Geral Extraordinária para o dia 27 de novembro de 2020, a fim de deliberar sobre a proposta de combinação de negócios antes mesmo da submissão à Assembleia da Linx. Essa convocação, entre outros objetivos, visa endereçar o receio, a nosso ver injustificado, dos conselheiros independentes da Linx quanto à firmeza da nossa proposta e à aprovação da combinação de negócios pelos acionistas da TOTVS. Acreditamos fortemente na capacidade do empresário brasileiro de se reinventar neste momento sem precedentes. Foco tem sido a palavra-chave da TOTVS nesse sentido. Guiados por ele, fomos capazes de também gradualmente retomarmos o curso de evolução de nossos resultados, tanto operacionais quanto financeiros, com qualidade na execução e na estratégia de médio e longo prazo, construindo e fortalecendo nossa presença nas 3 dimensões que formam atualmente o nosso ecossistema: gestão, TechFin e Business Performance. Isso só foi possível graças ao empenho de todos os TOTVERS que, ao longo deste ano, não têm poupado esforços para garantir a continuidade das nossas operações, o desenvolvimento de novos produtos, a manutenção dos serviços e o atendimento de suporte aos nossos clientes. Bom, agora ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bradesco. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas aqui, por favor. Acho que a primeira delas, falando de supplier, né? Acho que a recuperação da margem ela veio forte, né? Acima do que a gente esperava aqui, com uma Selic ainda baixa. Eu sei que vocês não dão guidance, mas assim, olhando essa tendência, eu queria entender se, quando a gente olha para os números de 2019, e acho que ainda tem algumas melhorias a serem feitas ali na flexibilidade do funding, né?
e até de novos produtos, se é possível a gente ver uma margem eventualmente acima dos níveis de 2019, naqueles mid-30s, essa seria a primeira. E acho que na segunda, eu só queria entender um pouquinho mais essa parte de carência ali nas vendas, né? O ARR veio bem, acho que não fosse a carência, a receita recorrente teria vindo mais forte, então só queria entender quando é que a gente começa a ver o final desse impacto para a gente ver essa receita recorrente orgânica full. Obrigado. Oi, Fred, obrigado, bom dia, é o Denis. Fred, em relação à questão da supplier, realmente, como você colocou, a recuperação ela veio muito forte mesmo, melhor do que nós imaginávamos, né? A gente já tinha ali, no final do segundo trimestre, indicações de que as coisas estavam se recuperando, mas realmente foi uma certa surpresa positiva, sim, o resultado do terceiro TRI, em particular, obviamente, na margem, né? Então, foi um pouco daquilo que a gente tinha falado até no próprio segundo trimestre, de que o segundo ele teve aquele X, né? Onde a gente tinha mudado a estrutura de capital e aumentado a captação no FDIC, o que fez com que a gente tivesse uma sobra de dinheiro que precisava ser remunerada muito forte, e, ao mesmo tempo, uma queda na receita gerada pela redução da originação e pelo tamanho da carteira, pela redução do movimento econômico e pela própria redução dos limites de crédito para tentar segurar melhor ali o índice de inadimplência e o índice de perda, né? Uma vez que tudo isso funcionou muito bem e muito rapidamente, que aliás é uma característica da supplier, né, que é um pouco diferente da própria característica tradicional da TOTVS. Aqui o negócio ele é um pouco mais nervoso e volátil, tanto para cima quanto para baixo. Na hora que a gente teve a economia melhorando, na hora que a gente teve a inadimplência caindo, o índice de perdas se mantendo, os limites de crédito foram aumentados, a originação também cresceu, a carteira evoluiu, a receita, obviamente, decolou. Na medida em que a gente não levantou mais recursos no FDIC, o custo continuou mais ou menos o mesmo. Então, isso significou que praticamente todo o avanço de receita que nós tivemos, ele se traduziu num aumento de margem. Então, dando toda essa explicação, Fred, o que eu posso te dizer é que, sim, existe total condição de que, se o business da supplier continuar performando e se recuperando, tanto em originação quanto no tamanho da carteira, sem dúvida nenhuma, a margem ela pode continuar subindo. É um business que, na configuração de fintech, de techfin que nós estamos levando, ele tem uma escalabilidade significativamente maior do que ele tinha no modelo anterior mais tradicional. Então, sim, é possível que essa margem evolua ao longo do tempo. Maia, acho que sobre carência, se você puder. Com relação à carência, já foi algo que a gente comentou também no segundo trimestre. É uma prática comercial que não é inédita para a gente. A gente já havia experimentado esse tipo de tática entre 2016 e 2017, né, um período também bastante difícil aqui do mercado brasileiro. Coincidiu também com um impulso ali do modelo de subscrição na época. E um dos experimentos que nós testamos foi você ter também um número de acessos na partida mais amplo para o cliente, até do que aquele que ele contratou, por um período de tempo pré-determinado, e caso o cliente opte por manter aquele nível de acesso mais elevado depois desse período, ele passa a pagar, né? Uma espécie de um modelo freemium também. Essa é uma das táticas. Outra é também a gente poder expandir um pouco mais, estender um pouco mais esse período de tempo que a gente concede sem cobrança. Isso se mostrou lá atrás muito efetivo, a gente voltou a aplicar isso novamente nesse período de pandemia. Foi um dos instrumentos que nós concedemos ao nosso time comercial, e a leitura que a gente teve é que isso contribuiu bastante para o fechamento das vendas. Naturalmente, isso posterga um pouco
o reflexo dessas vendas se traduzindo em receita completamente para a companhia, tá? Até porque é algo bastante pontual. Gradualmente, a gente também já tem reduzido essa prática. Eu acho que a recuperação do mercado já tem permitido a gente também reduzir isso. Espero que, não muito distante de hoje, a gente consiga voltar aos patamares anteriores, tá bom? Só complementando, Maia, acho que é um pouco disso mesmo, ou seja, a gente usou isso em larga escala durante aqueles meses mais difíceis, né, de abril, maio. Em junho, a gente já começou a perceber uma menor necessidade, e aí no terceiro trimestre já começamos a voltar para próximo dos patamares normais. Então, nesse momento, a gente já está bastante próximo do que são os patamares normais de carência, o que significa que, na medida em que a ARR andou mais rápido do que a receita, nós temos aí uma boa indicação para os meses e para os trimestres seguintes. Perfeito, muito claro, Denis e Maia, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Azevedo, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigada pelo call. Também tenho duas perguntas. Minha primeira pergunta seria ainda um follow-up nesse processo do M&A da Linx. Se vocês pudessem explorar um pouco mais o grau de convicção em relação às sinergias, quais seriam as principais alavancas e como a proposta da TOTVS, do ponto de vista de governança, também se diferencia. E quais vocês acham que serão os próximos passos nesse processo? Se tem tido algum tipo de posicionamento dos acionistas da Linx ou até mesmo CVM em relação à condução da operação daqui para frente. Obrigada. Oi, bom dia, Maria Tereza, obrigado pela pergunta. Olha, a gente sim acha, como falamos aqui, que a nossa proposta, começando aí pelo tema de governança, que ela está num patamar bastante diferente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos práticos disso. Não estamos, na nossa proposta, dando um tratamento diferente para qualquer acionista que seja, né? Estamos oferecendo exatamente as mesmas condições para todos, né? E isso é o princípio elementar, inclusive, do novo mercado, onde nós e a própria Linx estamos listados, né? Segundo, nós temos mantido, desde o primeiro momento, um nível de transparência em tudo que nós fazemos também total, né? Então, em nenhum momento houve qualquer tipo de questionamento, seja de acionistas, seja de conselheiros, seja da própria imprensa, se nós havíamos dado disclosure de absolutamente tudo que nós precisávamos dar, né? Como nós vimos, não necessariamente isso ocorreu exatamente dessa maneira no outro caminho, né? A própria minuta da reunião de conselho, a primeira lá atrás da Linx, diz claramente que os fundadores não comunicaram aos independentes naquela ocasião que eles estavam mantendo conversas conosco, por exemplo, né? Do ponto de vista de governança ainda, a gente tem uma disparidade que para mim e para nós aqui do nosso lado nos mostra a fragilidade do ponto de vista de governança do outro caminho, que é a quantidade de assessores financeiros e principalmente jurídicos que estão sendo usados, né? Então, só a quantidade em si já mostra a necessidade de explicações que a outra proposta demanda, né? E mesmo com todo esse apoio, nós vimos que ao longo desses pouco mais de 2 meses, muita coisa teve que ser ajustada, né? Então, já estamos aí no segundo aditamento da proposta, refletindo exatamente questionamentos e até mesmo decisões dos reguladores e dos autorreguladores sobre esses caminhos que foram seguidos. De qualquer maneira, a gente entende que ainda faltam questões para serem endereçadas, né? Então, a essência da proposta, onde existem multas
gigantescas, né, equivalentes a mais de 2 vezes o EBITDA anual da Lynx, continuam lá. A questão da remuneração também, fora de qualquer patamar brasileiro para os fundadores, também continua lá. Então, entendemos que, apesar dos ajustes que foram forçados na outra proposta, ainda faltam outros a serem feitos, né? Em relação às sinergias, Maria Tereza, eu acho que, para a gente não se estender muito, eu vou só quebrar aqui nas principais linhas, quer dizer, são as sinergias de receita, né, principalmente em função das oportunidades de cross-sell entre as bases, das oportunidades da gente ampliar a estrutura de distribuição de produtos da Lynx, né, usando essa plataforma da TOTVS. A gente tem toda a questão de junção do nosso portfólio de TechFin com o portfólio de pagamentos da Lynx. E, por último, toda a parte de Big Data também, que se transformaria num grande combustível, né, para todas essas iniciativas. Do lado de despesas, evidentemente, na medida em que as duas companhias têm modus operandi muito parecido, né, é natural que a gente consiga encontrar uma quantidade de sinergias bastante grande e com vamos dizer assim, um risco de execução bastante baixo, né? E, por fim, a gente tem toda a parte de goodwill, né, que também é algo razoavelmente garantido. Dito tudo isso, obviamente, eu aproveito aqui, vimos ontem ali a recomendação do Comitê Independente do Conselho da Lynx, né? E, mais uma vez, desconsiderou essa questão das sinergias. Obviamente, nós entendemos os motivos que estão por trás dessa recusa, mas, na nossa visão, isso só reforça os problemas de credibilidade mesmo que essas análises acabaram gerando, né? Não fomos só nós, só a TOTVS, que colocou o seu estudo de sinergias, você mesma, o próprio Fred e outros colocaram as suas próprias análises baseadas em informações disponíveis a todos, né? Então, discordamos, obviamente, de maneira frontal dessa análise. Acho que, em termos de próximos passos, Maria Tereza, para fechar esse ponto, nós temos que aguardar um pouco e ver realmente se o regulador vai se manifestar. A gente acredita que existam acionistas da Lynx que estejam, sim, trabalhando para solicitar uma suspensão da Assembleia perante a CVM. A gente espera que isso efetivamente aconteça e que, se ocorrer, o regulador possa se manifestar e possa se manifestar favoravelmente a isso, para que a gente tenha, sim, a capacidade de ter a nossa proposta sendo colocada em votação juntamente à proposta da Estônia, uma vez que o nosso F4 esteja efetivo e, quem sabe, até mesmo com a nossa Assembleia já tendo sido realizada e o nosso acionista já tendo demonstrado o seu apoio, que a gente espera que ocorra, baseado nas conversas que nós tivemos nas últimas semanas com boa parte deles, nesse sentido. Então, acho que o caminho deveria ser esse. Se será, obviamente, a gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais, tá bom? Perfeito, Denis, muito obrigada, ficou bastante claro. A minha segunda pergunta seria um pouco sobre o core business, né? A RR está indo super bem, superou nossas expectativas de crescimento. Qual que é o tamanho da oportunidade que vocês têm visto de crescimento ainda dentro do core? Seja ganho de market share, seja cross-sell de software, dá para pensar que o core ainda tem muito espaço para crescer? Olha, Maria Tereza, a gente acredita que sim. Tá? Então, a gente vem percebendo aqui, vem dizendo isso nas interações que a gente tem, tanto com vocês, analistas, quanto também com investidores, que a gente percebe que a pandemia ela trouxe à tona a percepção generalizada, né, tanto
em diferentes segmentos da economia, como em diferentes portes de empresas, do gap que se criou do ponto de vista de investimento em tecnologia e software em particular nos últimos anos, né? Quando a gente olha o período aí entre final de 2014 até o meio de 2019, talvez, o Brasil passou pela crise que todos nós conhecemos, né? E aí o grau de investimento em tecnologia, ele diminuiu, né? E num momento onde a economia está mudando, né? A dinâmica de relacionamento com os clientes está mudando, a forma de vender, a forma de controlar o seu negócio, os insights, os inputs, tudo está mudando, né? Então, no momento onde o mundo todo estava investindo em tecnologias, em soluções, numa escala muito maior do que no passado, as empresas brasileiras estavam reduzindo esses investimentos exatamente por causa da crise econômica que nós passamos, né? Muito extensa e muito profunda. Então, a pandemia ela teve esse poder, na nossa visão, de deixar isso muito transparente, né? E a gente tem percebido dessa maneira uma vontade e uma disposição, para não dizer quase uma sensação de obrigação mesmo, das empresas em recuperar esse terreno perdido e em acelerar os seus investimentos em todos os temas que a gente já conhece, né? Nuvem, omnicanalidade, digitalização, capacidade de escalar o negócio, e tudo isso só se responde com tecnologia e tudo isso só se responde com software. Então, dito tudo isso, Maria Tereza, sim, nós acreditamos que existe ainda um espaço muito grande de crescimento do nosso core. Não é à toa que nós já estamos completando 2 anos de crescimento de 2 dígitos na nossa receita recorrente do core, e a gente acredita que haja realmente condições para que isso permaneça sendo verdade por um longo tempo pela frente, tá bom? Perfeito. Não, muito obrigado e parabéns aí pela execução. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Denis para as considerações finais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez pela presença de todos. Queria sempre fazer aquele meu agradecimento especial a todos os tutors, né? No final do dia, aqui, tudo que a gente tem conseguido entregar, tanto em tecnologia quanto em crédito, em função da dedicação, do engajamento que a gente tem de todo esse time, em particular num momento difícil como esse para todo mundo. Então, de novo, pessoal, muito, muito, muito obrigado. Do nosso lado aqui, seguimos na nossa batalha diária para entregar esse valor, para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor maneira e para que a gente possa continuar sustentando esse nível de governança diferenciado que nós temos. Acho que como última mensagem, o call acabou sendo um pouco mais rápido do que o normal, e isso é um pouco do que eu falei antes, a demonstração da quantidade de assessores envolvidos, né? A grande maioria dos analistas nesse momento está conflitado, né? Então a gente acaba tendo pouca gente para perguntar. Bom, de novo, bom dia a todos, muito obrigado, nos vemos de novo no próximo trimestre. Encerramos neste momento a audioconferência da TOTVS. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.